Eu nunca pensei que a traição pudesse queimar tanto, como se alguém tivesse acendido um fósforo dentro do meu peito. Quando descobri o segredo de Rosa, minha esposa, foi como se o chão desabasse, mas o pior não foi a dor, foi a raiva que veio depois, fria, calculada, pedindo um plano. Minha vida, que parecia perfeita, estava prestes a virar um tabuleiro de xadrez, e eu não ia ser um peão. Meu nome é Álvaro, e essa história começa numa noite de quinta-feira, há 2 anos, em Lisboa. Eu tinha 38 anos, um emprego estável como gerente de projetos numa empresa de tecnologia, a ETEC Solutions, e uma casa confortável no bairro de Alvalade. Rosa e eu estávamos casados havia 12 anos. Não tínhamos filhos, mas nossa vida era cheia de planos, viagens, jantares com amigos, um futuro tranquilo. Pelo menos, era o que eu achava. Eu trabalhava com um cara chamado Miguel, meu chefe direto, um sujeito carismático que parecia ter saído de um comercial de perfume caro. Ele era o tipo de homem que todos queriam agradar, articulado, confiante, com um sorriso que desarmava qualquer um. Mas havia algo nele que sempre me incomodou, uma arrogância sutil, como se ele soubesse algo que você não sabia. Eu engolia isso porque precisava do emprego, e Miguel sempre me tratava bem, pelo menos na frente dos outros. Naquela quinta-feira, cheguei em casa mais cedo do que o normal. Rosa não estava, o que era estranho, porque ela costumava passar as noites em casa, lendo ou assistindo a séries. Havia um bilhete na geladeira, fui encontrar a Clara, volto tarde. Clara era sua melhor amiga, então não pensei muito. Mas algo me incomodou. Talvez fosse o silêncio da casa, ou o jeito como o bilhete parecia escrito às pressas. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Clara, só para confirmar. A resposta dela veio rápido: Álvaro, não vejo a Rosa há semanas. Ela está bem. O chão pareceu tremer. Meu coração disparou, e uma onda de calor subiu pelo meu pescoço. Rosa estava mentindo. Não era a primeira vez que ela saía sem me contar a verdade, mas aquela era diferente. Havia algo maior, algo que eu sentia nos ossos, mas não queria admitir. Decidi esperar, sentado no sofá, com a TV desligada, o silêncio me engolindo. Quando ela chegou, por volta das 11 da noite, seus olhos desviaram dos meus. Ela disse que estava com Clara, que tinham ido a um café, mas sua voz tremia, e o perfume dela era diferente. Não era o dela. Era masculino, forte, caro. Como o de Miguel. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando em cada detalhe, cada momento em que Rosa parecia distante, cada vez que Miguel me olhava com aquele sorriso torto no trabalho. Eu não tinha provas, mas a desconfiança era uma faca cravada no meu peito. No dia seguinte, comecei a observar. Pequenas coisas, o celular dela sempre virado para baixo, as mensagens que ela apagava rapidamente, as reuniões extras que Miguel marcava e que, curiosamente, coincidiam com as saídas de Rosa. Eu não queria acreditar, mas a verdade estava se formando como uma tempestade no horizonte. Decidi investigar. Não sou detetive, mas a raiva me deu foco. Comecei a checar os horários, os recibos, as mensagens. Um dia, fingi que ia viajar a trabalho e fiquei num café perto de casa. Vi Rosa saindo, arrumada como se fosse a um evento, e entrando num carro que não era o nosso. O motorista. Miguel. Eles não me viram, mas eu vi tudo, o jeito como ele tocou a mão dela, o sorriso que ela deu, o mesmo sorriso que eu achava que era só meu. A dor era insuportável, mas a raiva era maior. Eu não queria apenas confrontá-los. Não queria gritar, chorar ou implorar. Eu queria que eles sentissem o peso do que fizeram. Queria uma vingança que não fosse só um momento, mas uma onda que os derrubasse. E, naquela noite, enquanto olhava o teto do quarto, comecei a planejar. Primeiro, precisava de provas concretas. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular de Rosa, algo que me dava acesso às mensagens dela. Não me orgulho disso, mas a traição não deixa espaço para orgulho. As mensagens confirmaram tudo: encontros em hotéis, jantares, de trabalho, promessas de um futuro juntos. Miguel dizia a ela que me deixaria sem nada, sem emprego, sem ela, sem dignidade. Ele queria meu lugar, minha vida. E Rosa, a mulher que eu amava, estava do lado dele. O plano começou a tomar forma. Eu não podia simplesmente demiti-lo ou confrontá-lo. Miguel era intocável na empresa, protegido por conexões com os diretores. Mas eu sabia coisas sobre ele. Sabia dos projetos que ele manipulava, das verbas que desviava para contas pessoais. Ele era esperto, mas não perfeito. E eu usaria isso contra ele. Enquanto isso, mantive a fachada. Sorria para Rosa, perguntava sobre o dia dela, fingia que nada estava errado. No trabalho, continuava sendo o Álvaro confiável, o cara que entregava tudo no prazo. Mas, por dentro,
eu estava construindo uma armadilha. Cada documento que Miguel assinava, cada e-mail que ele enviava, eu guardava. Contratei um amigo, Tomás, um contador que sabia mexer com números como ninguém. Ele começou a rastrear as movimentações financeiras de Miguel, e o que encontramos foi ouro, desvios pequenos, mas consistentes, que somavam uma fortuna. Eu sabia que precisava ser paciente. A vingança não podia ser impulsiva. Ela precisava ser perfeita. E, enquanto planejava, comecei a perceber que minha vida com Rosa nunca mais seria a mesma. Mesmo que eu a perdoasse, a confiança estava quebrada. Mas isso não significava que eu ia desistir de mim mesmo. Pelo contrário, aquela traição acendeu algo em mim, uma força que eu não sabia que tinha. Eu ia destruí-los, mas também ia reconstruir minha vida. Melhor, mais forte, do meu jeito. A raiva é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Mas, no meu caso, ela virou combustível. Cada mensagem que li entre Rosa e Miguel, cada mentira que ela contava com aquele sorriso doce, me dava mais certeza. Eu não ia só me vingar, ia renascer. Os meses seguintes foram uma dança delicada. Eu precisava manter a normalidade enquanto construía meu plano. No trabalho, Miguel continuava me tratando como se fosse meu melhor amigo, me chamando para almoços, elogiando meus relatórios na frente da equipe. Mas eu via através dele. Cada palavra era uma máscara, e eu estava aprendendo a usar a minha própria. Tomás, meu amigo contador, era minha arma secreta. Ele mergulhou nos registros financeiros da ETEC Solutions como um detetive. Miguel tinha um esquema esperto, ele inflava os custos de projetos, desviando a diferença para uma conta offshore. Era um golpe discreto, mas que, ao longo dos anos, acumulava milhões. Tomás encontrou os rastros nos relatórios que Miguel achava que ninguém revisava. Eu guardei cada prova, cada e-mail, cada transação. Mas não era o suficiente. Eu precisava de algo que o destruísse completamente, algo que o fizesse perder tudo. Enquanto isso, minha vida com Rosa era um teatro. Eu cozinhava para ela, perguntava sobre o trabalho dela na galeria de arte, até planejava um fim de semana em Sintra, como se nada estivesse errado. Mas, por dentro, eu estava despedaçado. Cada toque dela, cada "te amo" que ela dizia, era uma facada. Eu me perguntava como ela conseguia mentir tão bem, como conseguia olhar nos meus olhos e fingir. Às vezes, eu queria confrontá-la, jogar tudo na cara dela, mas isso seria fácil demais. Eu queria que ela sentisse o peso da traição, assim como eu sentia. Um dia, recebi uma ligação de Clara, a amiga de Rosa. Ela estava preocupada. Disse que Rosa estava estranha, distante, e que tinha ouvido rumores sobre ela e um cara do trabalho. Clara não sabia que o cara era Miguel, mas aquilo confirmou que os segredos deles estavam começando a vazar. Isso me deu uma ideia, eu podia usar o próprio círculo social de Rosa contra ela. Comecei a plantar sementes. Durante um jantar com amigos, mencionei casualmente que Rosa estava trabalhando até tarde na galeria, que às vezes saía com pessoas do trabalho. Não acusava, apenas sugeria. Vi os olhares curiosos, as perguntas sutis. O castelo de mentiras dela estava começando a rachar. No trabalho, comecei a me aproximar de Sofia, uma colega do departamento de compliance. Ela era jovem, inteligente e, o mais importante, desconfiava de Miguel. Durante um café, mencionei erros nos relatórios financeiros que eu tinha notado. Não dei detalhes, apenas o suficiente para despertar a curiosidade dela. Sofia era ambiciosa, queria crescer na empresa, e uma denúncia contra Miguel podia ser o empurrão que ela precisava. Eu sabia que ela ia investigar, e, quando encontrasse as provas que eu já tinha, Miguel estaria encrencado. Enquanto isso, minha relação com Rosa piorava. Ela estava mais distante, mais irritada. Uma noite, discutimos por algo bobo, a louça na pia, acho, e ela jogou na minha cara que eu não a valorizava. Aquilo me fez rir por dentro. Ela, que estava me traindo com meu chefe, me acusando de não valorizá-la. Mas engoli a raiva e pedi desculpas, mantendo a máscara. Eu sabia que o confronto viria, mas não era a hora. Tomás me trouxe a peça final do quebra-cabeça, uma conta bancária ligada a Miguel, registrada numa empresa de fachada. Ele havia usado o nome da mãe, Dona Helena, para abrir a conta, achando que ninguém faria a conexão. Mas Tomás era minucioso. Ele cruzou os dados e encontrou transferências que ligavam Miguel diretamente aos desvios. Era o golpe final. Eu só precisava decidir como e quando usá-lo. Mas algo mudou em mim durante esse processo. A vingança estava consumindo minha energia, mas também estava me dando clareza. Eu percebi que não queria mais aquela vida, a casa em Alvalade, o emprego na ETEC, o casamento com Rosa. Eu queria algo novo, algo que fosse meu. Comecei a pesquisar sobre abrir um negócio próprio, algo que sempre sonhei,
mas nunca tive coragem. Talvez uma consultoria de tecnologia, algo pequeno, mas meu. E, pela primeira vez em meses, senti um fio de esperança. A vingança não é só sobre destruir o outro, é sobre se livrar do peso que ele colocou em você. Eu estava carregando a traição de Rosa e Miguel como uma âncora, mas, aos poucos, comecei a cortar a corda. Só que, antes de me libertar, eu precisava garantir que eles pagassem. O plano estava quase pronto. Sofia, do Compliance, tinha mordido a isca. Ela começou a fazer perguntas sobre os relatórios financeiros, e eu sabia que ela estava cavando. Dei a ela algumas dicas anônimas, como um e-mail com prints das transações de Miguel, sem revelar que era eu. Ela era inteligente o suficiente para juntar as peças, e eu confiava que ela levaria a denúncia aos diretores. Enquanto isso, no lado pessoal, as coisas com Rosa estavam insustentáveis. Ela passava mais tempo fora de casa, inventando desculpas que já não faziam sentido. Uma noite, encontrei um brinco no carro dela, um que eu nunca tinha visto, de ouro, caro demais para o salário dela na galeria. Perguntei de onde era, e ela gaguejou, dizendo que era presente de uma cliente. Eu sabia que era de Miguel. Ele gostava de ostentar, de mostrar poder. Mas guardei isso na memória, mais uma peça para o meu tabuleiro. Eu também comecei a me preparar para o depois. Pesquisei cidades para onde poderia me mudar. Porto me atraía, era vibrante, mas menos caótica que Lisboa. Pensei em abrir minha consultoria lá, longe de tudo que me lembrava de Rosa e Miguel. Comecei a fazer contatos, conversar com antigos colegas que tinham se aventurado como empreendedores. Um deles, Ricardo, tinha uma pequena empresa de tecnologia no Porto e me ofereceu ajuda para começar. Aquilo me deu um norte, uma luz no fim do túnel. Mas, antes de qualquer recomeço, eu precisava fechar o ciclo da vingança. Decidi que o golpe contra Miguel seria em duas frentes, profissional e pessoal. No trabalho, as provas que passei para Sofia já estavam causando ondas. Ela me contou, em segredo, que os diretores estavam revisando as contas de Miguel. Ele não sabia que estava sendo investigado, mas eu via o nervosismo dele. Ele começou a cometer erros, a gritar com a equipe, a perder o charme que sempre usava como escudo. Na frente pessoal, decidi expor a traição de Rosa, mas de forma sutil. Organizei um jantar em casa com alguns amigos, incluindo Clara. Durante a noite, deixei meu celular, descuidadamente, na mesa, com uma mensagem falsa que eu mesmo criei, como se fosse de um colega de trabalho: Álvaro, cuidado com o Miguel. Ouvi coisas sobre ele e a Rosa. Clara viu a mensagem, como eu previa, não resistiu a contar para os outros. A fofoca se espalhou, e logo Rosa estava recebendo olhares estranhos dos amigos. Ela não sabia de onde vinha, mas eu via o pânico nos olhos dela. Então, veio o dia do golpe final no trabalho. Sofia apresentou as provas aos diretores, e Miguel foi chamado para uma reunião de emergência. Eu não estava lá, mas soube por ela que ele tentou se defender, mas as evidências eram esmagadoras. Ele foi demitido na hora, com ameaça de processo criminal por desvio de verbas. A notícia correu a empresa como fogo. Miguel, o intocável, estava acabado. Naquela noite, Rosa chegou em casa chorando. Disse que Miguel tinha sido demitido, que estava devastado. Ela tentou me abraçar, buscando consolo, mas eu me afastei. Você sabe por que ele caiu, Rosa? Perguntei, com a voz calma, mas fria. Ela ficou pálida. Eu não precisava dizer mais nada. Ela sabia que eu sabia. Quando você planeja uma vingança, acha que vai se sentir leve no final. Mas, quando o momento chega, o vazio é maior do que você imagina. Derrubar Miguel foi só o começo, agora, eu precisava enfrentar Rosa e decidir quem eu seria depois disso. Depois daquela noite, Rosa tentou manter a fachada, mas estava claro que ela sabia que o jogo tinha acabado. Eu não a confrontei diretamente, não ainda. Queria que ela sentisse o peso da própria culpa, que se afogasse nas mentiras que contou. Durante dias, ela mal falava comigo, e eu fingia que nada estava errado, mas a tensão em casa era sufocante. Cada silêncio era uma batalha. Enquanto isso, a queda de Miguel continuava a reverberar. A ETEC estava em crise, com auditorias internas e a imprensa farejando o escândalo. Eu sabia que minha hora de sair estava chegando. Não queria ficar numa empresa que me lembrava de tudo aquilo. Minha cabeça já estava no Porto, no meu futuro negócio. Ricardo, meu contato lá, me apresentou a um investidor chamado João, que gostou da ideia da minha consultoria de tecnologia. Era um sinal de que o recomeço era possível. Mas, antes de ir, eu precisava fechar as contas com Rosa. Uma noite, ela chegou em casa com os olhos vermelhos, segurando uma mala pequena. Álvaro, precisamos conversar, disse ela, com a voz trêmula. Eu sabia o que vinha.
Ela confessou tudo, o caso com Miguel, as promessas dele, como ela acreditou que ele a amaria de verdade. Ela chorou, pediu perdão, disse que estava confusa. Mas eu não sentia mais nada. A Rosa que eu amava não existia mais, talvez nunca tivesse existido. Você vai embora? Perguntei, sem emoção. Ela assentiu, dizendo que precisava de espaço, que ia ficar com Clara por um tempo. Eu sabia que era mentira. Provavelmente, ela iria atrás de Miguel, tentar salvá-lo do buraco em que ele caiu. Não me importei. Deixei ela ir, sem dizer uma palavra a mais. Quando a porta fechou, senti um vazio, mas também uma liberdade que não sentia há anos. Naquela semana, pedi demissão da ETEC. Disse aos diretores que precisava de novos ares, e eles entenderam. Sofia, que tinha sido promovida por causa da denúncia contra Miguel, me agradeceu em segredo. Ela sabia que eu tinha um papel naquilo, mas nunca perguntou diretamente. Eu só sorri e desejei boa sorte. Comprei uma passagem para o Porto e comecei a planejar a mudança. Aluguei um apartamento pequeno no centro da cidade, perto do Rio Douro. Era simples, mas tinha uma vista que me fazia respirar fundo. Pela primeira vez em meses, senti que estava no controle da minha vida. O dinheiro que economizei durante os anos na ETEC seria suficiente para começar a consultoria. Ricardo me apresentou a mais pessoas, e logo eu tinha uma pequena rede de contatos para lançar o negócio. Mas nem tudo era fácil. Às vezes, à noite, a solidão batia. Eu pensava em Rosa, no que poderia ter sido diferente. Me perguntava se eu tinha culpa, se eu não vi os sinais. Mas então lembrava das mensagens, das mentiras, do brinco no carro. A culpa não era minha. Eu tinha feito minha parte, e agora era hora de seguir em frente. Mudar de cidade é como trocar de pele. Você deixa pedaços de quem foi para trás, mas as cicatrizes vão junto. No Porto, comecei a sentir que podia ser outra pessoa, mas a vingança ainda ecoava em mim, como um trovão distante. Os primeiros meses no Porto foram intensos. Aluguei um escritório pequeno, contratei 2 freelancers, Ana e Pedro, para me ajudar com os primeiros projetos da consultoria. O negócio, que batizei de Novatec, começou devagar, mas com clientes promissores. João, o investidor, me conectou com empresas locais que precisavam de soluções de tecnologia. Aos poucos, o trabalho foi ganhando ritmo, e eu me sentia vivo de novo. Mas a vida pessoal era outra história. Eu evitava pensar em Rosa, mas às vezes recebia notícias dela por amigos em comum. Ela estava com Miguel, tentando reconstruir a vida dele após o escândalo. Parte de mim queria que eles afundassem juntos, mas outra parte só queria esquecer. Eu sabia que minha vingança já tinha feito o que precisava. Miguel perdeu o emprego, a reputação, e Rosa perdeu a estabilidade que achava que tinha comigo. Agora, era comigo mesmo que eu precisava acertar as contas. Numa noite de sexta-feira, fui a um evento de networking no Porto. Era um bar animado, cheio de empreendedores e profissionais da tecnologia. Lá, conheci Mariana, uma designer gráfica que trabalhava com startups. Ela tinha um jeito leve, um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Conversamos por horas, e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão genuína. Não era amor à primeira vista, mas era algo real, algo que não precisava de máscaras. Mariana e eu começamos a nos ver com frequência. Ela me ajudava com o branding da Novatec, e eu a ajudava com contatos para os projetos dela. Era uma parceria que foi virando amizade, e, aos poucos, algo mais. Eu ainda carregava as feridas do passado, mas com ela eu me sentia leve, como se pudesse ser eu mesmo de novo. Enquanto isso, a Novatec crescia. Conquistamos um contrato grande com uma empresa de logística, e isso me deu segurança para contratar mais uma pessoa, um desenvolvedor chamado Lucas. O escritório ficou mais movimentado, e eu comecei a sentir orgulho do que estava construindo. O Porto, com suas ruas estreitas e o cheiro do rio, estava virando meu lar. Mas o passado não me deixava completamente. Um dia, recebi uma ligação de Clara. Ela disse que Rosa estava mal, que Miguel a tinha abandonado depois de meses de brigas. Parte de mim sentiu pena, mas outra parte sabia que ela tinha escolhido aquele caminho. Eu não disse nada, só desejei que ela ficasse bem. Era o último fio que me ligava a ela, e eu estava pronto para cortá-lo. O sucesso não apaga o passado, mas te dá um pincel novo para pintar o futuro. No Porto, eu estava desenhando uma vida que nunca imaginei, e, pela primeira vez, senti que a vingança valeu a pena, não por destruir, mas por me libertar. A Novatec estava decolando. Conseguimos mais 2 contratos grandes, e o escritório já não era mais tão pequeno. Contratei mais uma designer, Inês, para trabalhar com Mariana, que agora era oficialmente minha namorada. Nossa relação não era perfeita, eu ainda tinha meus fantasmas, e às vezes me pegava desconfiante sem motivo, mas Mariana era paciente.
Ela me ouvia, me fazia rir, me lembrava que eu não precisava carregar o peso de Rosa para sempre. Uma noite, estávamos jantando num restaurante à beira do Douro, e ela perguntou sobre o meu passado. Eu contei tudo, a traição, a vingança, a mudança. Não escondi nada, nem mesmo a raiva que senti. Ela ouviu em silêncio, depois pegou minha mão e disse: "Você não é mais aquele cara, Álvaro. Você é quem está aqui, agora." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Pela primeira vez, senti que podia deixar o passado para trás. No trabalho, as coisas também estavam melhores do que nunca. João, o investidor, propôs uma parceria para expandir a Novatec para outras cidades. Eu hesitei, mudar de novo parecia arriscado, mas ele me convenceu. "Você já reconstruiu uma vez. Pode fazer de novo, maior." Aceitei, e começamos a planejar um escritório em Coimbra. Enquanto isso, soube que Rosa tinha voltado para Lisboa, sozinha. Clara me contou que ela estava trabalhando numa nova galeria, tentando recomeçar. Miguel, por outro lado, tinha desaparecido do radar. Alguns diziam que ele estava em Espanha, outros que estava falido. Eu não me importava mais. Eles eram o passado, e eu estava construindo o futuro. A vida é engraçada, você acha que precisa destruir para se sentir inteiro, mas, no final, é construindo que você se encontra. Minha vingança me libertou, mas foi o recomeço que me salvou. 2 anos depois da mudança, minha vida era outra. A Novatec tinha 3 escritórios, Porto, Coimbra e um pequeno em Braga. Eu era respeitado no meio, convidado para palestras, consultado por empresas maiores. O menino de Lisboa, que achava que sua vida tinha acabado com a traição, agora era um homem que olhava para o futuro com esperança. Mariana e eu nos mudamos para um apartamento maior, com uma varanda que dava para o Douro. Não falávamos de casamento, mas não precisávamos. Estávamos felizes, construindo algo juntos. Ela me ensinou a confiar de novo, a rir de mim mesmo, a viver sem medo de ser traído. Rosa, por sua vez, seguiu sua vida. Soube que ela se divorciou oficialmente e se mudou para uma cidade menor, talvez Cascais. Não guardo rancor. A vingança que planejei foi suficiente, Miguel perdeu tudo, e Rosa enfrentou as consequências das escolhas dela. Mas, mais importante, eu ganhei. Não só a vingança, mas a chance de ser quem eu sempre quis. Hoje, enquanto escrevo isso, estou no meu escritório no Porto, olhando o rio pela janela. A Novatec está crescendo, Mariana está ao meu lado, e eu sinto algo que não sentia há anos: paz. A vingança me deu o empurrão, mas foi o recomeço que me trouxe até aqui.